Bom, então hoje a gente vai estudar a equação quadrática na forma mais geral, as equações quadráticas no plano, na forma mais geral que elas podem aparecer. Isso está no texto, tá nessa parte 16 aí, né? A forma mais geral que ela pode aparecer tem um coeficiente que multiplica x quadrado, mais outro coeficiente que multiplica x vezes y, outro que multiplica y quadrado, outro que multiplica x, outro que multiplica y e outro constante. A priori depende de 6 coeficientes, mas na verdade depende de 5 só, porque ou A, ou B, ou C não são simultaneamente nulos, né? Então, estou mudando aqui, ó, ou A, ou B, ou C não são simultaneamente nulos, então eu podia dividir por um deles aqui. Se A for não nulo, eu divido por A, um dos coeficientes vira 1. Na verdade, então, você tem 5 parâmetros para definir essa equação na forma mais geral. O exemplo que a gente vai estudar é o exemplo que está no texto. Esse exemplo aí, 14x ao quadrado menos 4xy mais 11y ao quadrado menos 6 raiz de 5x mais 18 raiz de 5y menos 15 meios igual a menos 15 meios. E para resolver, para desvendar esse mistério aí, para esboçar o gráfico da solução dessa equação quadrática, a gente tem um algoritmo, que a gente já tinha falado sobre isso, certo? Eu vou identificar aqui os passos do algoritmo para a gente poder seguir, poder ter uma receita depois. Então, o primeiro passo é identificar a matriz da forma quadrática. Isso é fácil, a gente chama m. O coeficiente do x ao quadrado e o coeficiente do y ao quadrado são elementos da diagonal principal e na diagonal secundária são dois elementos iguais, metade do coeficiente do xy em cada lugar. E aí o próximo passo é diagonalizar a matriz M. Diagonalizar a matriz M é calcular primeiro seus autovalores, né? Que assim, quais são os lambda que vão permitir que tenha direção invariante. Então, as direções de simetria da solução vão ser paralelas às direções invariantes dessa matriz. Então, para diagonalizar a matriz M, a gente vai calcular as direções invariantes. São determinadas pelos autovetores. Para calcular autovetores, que tem que ser não nulos, a gente precisa de autovalores, que são as raízes da equação característica determinante de m menos lambda da identidade igual a zero, que no nosso caso é determinante de 14 menos lambda, menos 2, menos 2, 11 menos lambda igual a zero. Ou, fazendo as contas, né, 14 menos lambda, 11 menos lambda, menos 4, menos 2 vezes menos 2 dá 4 igual a zero. Lambda, isso aí, então, fica lambda ao quadrado, menos 25 lambda, né, 14 menos 11, mais 150, porque dá menos 154, dá mais 154 menos 4. Se o produto é 150 e a soma é 25, então lambda 1 e lambda 2 são 15 e 10. Então eu posso escrever que a matriz D diagonal é 15, 0, 0, 10. Eu escolhi 15 como o alto valor que aparece na primeira coluna e 10 o alto valor que aparece na segunda coluna, mas eu podia ter escolhido diferente. Uma escolha, né? É uma escolha que a gente tem aí. Depois a gente vê que a gente tem que ser coerente com a nossa escolha depois. Para calcular os autovetores, a gente, associado ao lambda 1 igual a 15, então escolhe um alto valor, vamos calcular o autovetor associado a ele. São as soluções não nulas, então eu substituo o 15 nessa matriz aqui e faço o sistema homogêneo associado a essa matriz. Então 14 menos 15, menos 2, menos 2, 11 menos 15, xy igual a zero, que é a mesma coisa que o sistema menos x menos 2y igual a zero, menos 2x menos 4y igual a zero. As duas equações são múltiplas, era para ser assim mesmo, a gente calculou menos o 15 para que isso acontecesse. Então eu vou pegar da primeira equação, por exemplo, vou escrever x igual a menos 2y, né? Então a solução para essa equação aí, a direção invariante associada ao lambda 1 igual a 15 são os vetores da forma menos 2y, y, né? Que são os múltiplos do menos 2, 1. E eu vou escolher, na verdade, agora eu vou escolher um gerador chamado de V1, não o menos 2, 1, porque o menos 2, 1, né, ele tem módulo raiz de 5. Então eu vou dividir por raiz de 5
Eu vou pegar o vetor menos 2 sobre raiz de 5. 1 sobre raiz de 5, de maneira que o módulo de V1 seja 1. Então, essa é uma escolha importante que a gente faz. Pega um vetor de módulo 1. A gente precisa disso para que a mudança de coordenadas já nos facilite a vida lá depois. E também para não mudar a escala dos eixos coordenados. A gente está no sistema usual, a gente vai fazer a mudança de base para base dos autovetores, que é a mudança que não tem mudança de escalas, continue sendo vetores unitários. E aí a gente faz para o lambda 2 igual a 10, que vamos calcular qual a direção invariante associada ao 10. Então o sistema é 14 menos 10, menos 2, menos 2, 11 menos 10, xy igual a 0. Ou, do qual eu vou pegar a segunda equação, por exemplo, que é menos 2x mais y igual a 0, ou seja, y igual a 2x, ou seja, a direção invariante associada ao 10 são os vetores da forma x, 2x, onde x é real, ou os múltiplos do 1, 2. Escolhido, dado o gerador menos 2, 1 da direção invariante associada ao 15, né? Dado um autovetor associado ao 15, como o 10 é um autovalor diferente do 15, e a matriz M da forma quadrática já desde o começo era simétrica, as direções invariantes associadas aos autovalores diferentes são ortogonais, são perpendiculares. Então eu podia ter escolhido já o 1, 2 direto, porque eu sabia que direções invariantes são ortogonais, mas resolver o sistema associado ao 10 é tão simples quanto, e eu vou escolher V2, que é um gerador desta reta de módulo 1, um V2 unitário, 1 sobre raiz de 5, 1, 2, de maneira que a matriz A, 1 sobre raiz de 5. V1, olha só, o 15 lá era o primeiro autovalor, que estava na primeira coluna. Então, aqui eu tenho que colocar na primeira coluna o autovetor associado ao 15. A direção invariante associada ao 15 e associada ao 10, que está na segunda coluna, eu coloco o autovetor 1, 2 na segunda coluna. Então, a matriz essa aqui é a matriz dos autovetores. Matriz ortogonal, né? Matriz cujas colunas são uma base ortonormal de vetores, não só ortogonais, como também unitários. E a gente faz agora a parte 3 do algoritmo, que é a mudança de base para a base de autovetores. A relação de mudança de base é x igual a x'. E a forma quadrática, então, que era xy transposta vezes a matriz da forma quadrática vezes xy, ela vai ficar x', y' transposta vezes a transposta vezes a matriz da forma quadrática vezes a vezes x'. Quando eu substituir xy por a x', y'. Então, estou mudando das coordenadas xy para as coordenadas x', y'. A forma quadrática mudou dessa forma. Essa matriz que aparece aqui, pelo fato da matriz A ser ortogonal, né, as colunas serem perpendiculares e unitárias, a transposto é igual à inversa. E a gente já viu na parte de diagonalização de matrizes que A inversa vezes M vezes A é igual a D. As matrizes A e D foram calculadas na parte 2 desse algoritmo, D é a matriz dos autovalores e A é a matriz dos autovetores, para que aconteça exatamente esse fenômeno, né? Então, a matriz D aqui, a gente sabe quem é 15, 0, 0, 10, que é a matriz dos autovalores. Isso facilita muito as contas, porque a equação que era xy transposta vezes m, 14 menos 2 menos 2, 11, vezes xy menos... Aqui eu fatorei 6 raiz de 5 daquela constante, porque uma constante era 6 raiz de 5, a outra era 18 raiz de 5. Então eu fatorei o menos 6 raiz de 5, ficou 1, então ficou menos 6 raiz de 5x, 18 raiz de 5y, como eu tinha lá, igual a menos 15,5. E essa equação fica o seguinte, eu vou substituir xy por ax', y'. Essa substituição aqui. Agora, a parte quadrática ficou simplesmente x', y', a transposto vezes MA vezes x', y', mas a transposto vezes MA é
15, 0, 0, 10, x', y'. E aqui eu mantenho o 6 raiz de 5, o 1 menos 3 é uma linha. E aqui aparece a matriz A, né? Porque xy é a x', y'. 1 sobre raiz de 5, menos 2, 1, 1, 2, x', y' igual a menos 15 meios. Essa parte aqui, então, nem precisava ter feito isso, eu já sabia que era 15 x' ao quadrado mais 11, 10, quer dizer, y' ao quadrado. E aqui eu vou fazer a conta, menos 6 raiz de 5, raiz de 5 eu posso cancelar, né? Esse raiz de 5 é uma constante, esse 1 sobre raiz de 5 é uma constante. Então fica 6 menos 6, que multiplica. Agora eu vou pegar qual que é a linha? 1 menos 3 vezes a matriz menos 2, 1, 1, 2. Fica 1 vezes menos 2 mais menos 3 vezes 1, então menos 2 menos 3, menos 5. 1 vezes 1, menos 3 vezes 2, 1 menos 6, menos 5 também. X', y' igual a menos 15 meios. Ou 15 x' ao quadrado mais 10 y' ao quadrado menos mais 30 x' mais 30 y' igual a menos 15 meios. Eu posso dividir por 5 toda essa equação aí. Vou ficar com 3 x' ao quadrado mais 2 y' ao quadrado mais 6x' mais 6y' igual a menos 3 meios. E posso também multiplicar por 2 para ficar com 6x' ao quadrado mais 4y' ao quadrado mais 12x' mais 12y' igual a menos 3. E passar, então, essa aqui é a equação que eu mais consegui simplificar, e passar para a parte 4 aqui, que é uma mudança de origem. Para que essa mudança de origem? Porque, veja, nesta equação quadrática aparece, ela ainda não está na forma normal, porque aparece um x', um coeficiente do x' e do y' não nulo, né? Então a gente tem que tentar achar aí, deixar essa equação puramente quadrática, tá certo? Ou mais próximo disso que a gente conseguir. Então a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente escreve essa equação como 6 x' ao quadrado menos, então, mais 2x' mais 4y' ao quadrado, né? Agora fica mais 3y' igual a menos 3. Eu vou fazer o seguinte, eu quero transformar o que está multiplicando 6 aqui, né, num trinômio quadrado perfeito. Então, eu vou somar uma constante aqui, vou fazer 6. Isso aqui a gente faz por completamento de quadrados, né? Então, eu somo uma constante k ao quadrado aqui, eu somo uma constante, vou chamar de h ao quadrado, somo uma constante k ao quadrado aqui, 3y' mais k ao quadrado, igual a menos 3, mas eu tenho que lembrar que eu tenho que somar aqui também mais 6h ao quadrado, porque senão eu desbalanceio a equação, né? Se eu somei 6h ao quadrado desse lado, eu também tenho que somar desse lado, e a mesma coisa com 4k ao quadrado. E eu vou, completamento de quadrados, eu quero achar então quem é o h e k, que vão ser exatamente a nova origem, tá certo? Eu quero achar uma origem Q igual a h e k, vai ser a origem do meu novo sistema de coordenadas. Então, eu vou mudar de coordenadas mais uma vez. Para isso, eu vou comparar com x' menos h ao quadrado, que é x' ao quadrado menos... Eu vou comparar esse trinômio quadrado perfeito aqui com x' menos h ao quadrado. E este trinômio aqui que eu quero que seja quadrado perfeito com y' menos k ao quadrado. Então, para a gente achar quem é o h, a gente compara o termo do meio aqui. Aqui você tem 2x'. E aqui você tem o termo do meio desse trinômio quadrado perfeito aqui, é menos 2x' vezes h. Como isso vale para todo x', eu posso cancelar esse x' daqui e ficar com h igual a menos 1.
E aqui eu vou fazer o mesmo raciocínio, veja. Eu vou comparar o 3y' com o menos 2y' vezes k, que é o termo do meio que aparece quando eu desenvolvo y' menos k ao quadrado. Como isso aqui vale para todo y', tem que valer para todo y', eu posso cancelar y' aqui dessa equação e ficar com k igual a menos 3/2, né? Passando o menos 2 dividindo. Então, agora, eu sei quem é o h ao quadrado. O h ao quadrado é 1. Eu sei quem é o k ao quadrado. K ao quadrado é, né? Que eu preciso somar aqui, é 9/4. E a equação vai ficar, então... deixa eu vir para cá. A equação vai ficar 6x' menos 1, né? X' mais 1 ao quadrado, mais 4y' mais 3/2 ao quadrado é igual a 3 menos 3 mais 6h ao quadrado. H ao quadrado é 1, mais 4k ao quadrado. K ao quadrado é 9/4, 4k ao quadrado é 9. Então, se eu chamo de x duas linhas, x' mais 1 e y duas linhas, y' mais 3/2, a equação vai ficar 6x duas linhas ao quadrado mais 4y duas linhas ao quadrado é igual a menos 3 mais 15, 12. Uma equação quadrática na sua forma mais pura, né? E a gente consegue, então, até esboçar o gráfico desta curva, que é uma coisa importante aqui, né? Fazer. Então, isso aqui a gente pode, para isso, a gente pode dividir essa equação por 12 e ficar com x duas linhas ao quadrado sobre 2 mais y duas linhas ao quadrado sobre 3 igual a 1, para tornar numa forma normal. E a gente vê que essa parte aí é uma elipse. Então, vou colocar aqui uma parte, digamos, a parte B, né, da mudança de coordenadas para o sistema totalmente adaptado à curva. Então, esse sistema x duas linhas, y duas linhas, ele tem a curva adaptada a ele, né? Ou seja, se eu escrever, vou desenhar o sistema x, eu consigo esboçar o gráfico desta curva no sistema x duas linhas, y duas linhas. Eu posso escrever esta equação da forma, aqui vai 1 raiz de 2 ao quadrado, aqui 1 raiz de 3 ao quadrado, para ficar na forma normal da elipse. Então, se o x duas linhas é 0, o y duas linhas é mais ou menos raiz de 3, então ele passa no mais raiz de 3 e no menos raiz de 3 no eixo y. E se o y duas linhas é 0, a parte x' vai interceptar, onde vai ser? X' vai ser igual a mais ou menos raiz de 2. Raiz de 2 é um pouco menor que raiz de 3. Então a elipse vai ser, eu consigo desenhar esta elipse no sistema x duas linhas, y duas linhas. E com isso, então, eu termino essa parte 4 do algoritmo aqui, que é a mudança de origem. E o esboço do gráfico. O esboço do gráfico no sistema com nova origem. E agora, a única coisa que falta, que é a parte 5 do nosso algoritmo aqui, é localizar no sistema usual. Então, a gente vai fazer um sistema usual aqui. Esse desenho não vai ficar muito grande, mas eu vou me permitir fazer assim, porque para não ter que usar mais uma folha aí. A gente vai primeiro localizar o sistema de eixos x' e y'. O sistema de eixos x' e y' foi dado pelo vetor V1, que era
um múltiplo do menos 2, 1. Vou colocar menos 2 aqui. 1 aqui. Esse aqui é o vetor V1. Ele dá origem ao eixo x'. O vetor V2 está aqui ortogonal a ele. Ele é um múltiplo do 1, 2. Então, esses vetores que eu estou desenhando de amarelo aqui são vetores unitários, V1 e V2, que dão origem ao sistema x', y'. E aí a gente achou no sistema x', y', quem era a origem. Fazendo essa mudança de coordenadas, a gente mudou, na verdade, para a origem, né? Ponto Q, que é a origem do sistema de coordenadas x duas linhas, y duas linhas. Então, agora a gente tem... eu marco o Q era menos 1, né? O H era menos 1, então menos 1 está aqui, né? No sistema x', y', basta trocar o vetor amarelo de condição, e menos 3 meios. Então, menos 3 meios é um pouquinho para cá. Então, esse aqui é o ponto Q, que vai dar origem ao sistema de coordenadas x duas linhas. Vai dar origem ao sistema de coordenadas, vou desenhar de amarelo aqui. Exatamente paralelo ao sistema x', y'. No qual eu sei desenhar a elipse. Basta marcar a raiz de 3 e a raiz de 2 nesse sistema. A gente sabe quem é a unidade de medida. A unidade de medida é essa daqui. Então, raiz de 3 e raiz de 2 nesse sistema vão dar mais ou menos... Isso aqui dá... Aqui a raiz de 3 é um pouquinho maior que 3 meios, né? A raiz de 2 é um pouquinho maior que 1. Então, no sistema x duas linhas, y duas linhas, a elipse é esse daqui. Então, esse aqui é o ponto raiz de 2. No eixo x', duas linhas, esse aqui é o menos raiz de 2 no eixo x', esse aqui é o raiz de 3 no eixo y, duas linhas, e esse aqui é o menos raiz de 3 no eixo y, duas linhas. É isso que a gente pode fazer. No texto, está tudo feito direitinho aí, com grande, um pouquinho maior de detalhes. A gente localiza o sistema x', y'. Nota que V1 e V2 são vetores unitários. Depois faz a mudança de coordenadas da equação. Depois faz a mudança de origem, acha a nova origem no sistema x', y', ela está aqui. E depois desenha a elipse no finalzinho. Então, o que pode acontecer? Mais uma vez, a gente vê que... Bom, agora podem aparecer parábolas, né? Se você, na hora que você faz a mudança de coordenadas para o sistema x', y', ou seja, a hora que você chega numa equação essa equação aqui, né? Você pode ter uma equação de uma parábola aqui, se um dos coeficientes de x' ao quadrado ou y' ao quadrado for zero. E nesse caso, então, parábolas podem ocorrer na forma mais geral da equação quadrática. E você já pode desenhar, não precisa fazer mudança de origem, não. Você já pode desenhar o esboço da parábola de uma vez, tá? Agora, deixa eu achar aqui, Agora, a gente pode perguntar o que acontece, né? E o que acontece é o seguinte. Quando a gente vai estudar equações desta forma, ax ao quadrado mais da forma mais geral, mais bxy mais cy ao quadrado mais dx mais y igual a f, o determinante da matriz da forma quadrática é o determinante da matriz dos autovalores. Por quê? Olha só, isso aqui é uma coisa também importante para a gente fazer. Quando a gente faz a mudança de origem, a mudança de base, perdão,
Quando a gente faz uma mudança de base, a gente usa esta equação, né? A inverso vezes M vezes A igual a matriz diagonal. Então, se a gente for olhar aqui do lado, por exemplo, o determinante da matriz diagonal, ele vai ser o determinante. Bom, vou colocar aqui um pouquinho mais para cá. Então, o determinante da matriz diagonal é o determinante da inversa vezes o determinante de M vezes o determinante de A. Acontece que o determinante da inversa e o determinante de A é um inverso do outro. Então, o que acontece é que o determinante de M é o determinante de D. O determinante de D é simplesmente o produto dos autovalores. Então, a gente demonstrou essa equaçãozinha aqui, né? Determinante de D é o produto dos autovalores. Análise completa, então, por listagem das possibilidades é a seguinte. Então, vamos supor que o determinante de M é positivo. Então, após uma mudança de base, uma mudança de origem, né, fazendo aquele algoritmo lá, você vai chegar numa equação do tipo lambda1 x duas linhas ao quadrado mais lambda2 y duas linhas ao quadrado igual a constante com os autovalores, lambda1 e lambda2, os coeficientes das partes quadráticas, de mesmo sinal. Então, você está na família elíptica, que é se depende da constante aqui, essa solução pode ser vazia, um ponto, uma elipse, ou, num caso particular de lambda1 igual a lambda2, um círculo. Se o determinante de m for menor que zero, então, depois que você faz uma mudança de coordenadas, você obtém a mesma equação, só que agora lambda1 e lambda2 têm sinais trocados. Então, só tem duas possibilidades, ou é uma hipérbole ou um par de retas concorrentes, dependendo se a constante for zero ou não. Se a constante for zero, é um par de retas. Se a constante não for zero, é uma hipérbole e a gente consegue desenhar. E se o determinante for zero, então você está no caso parabólico, então o caso elíptico e hiperbólico, agora o caso parabólico, e você faz uma mudança de base e chega numa equação da forma... Então, o determinante é zero significa que um dos autovalores, né, por exemplo, o lambda2, é zero. O outro não pode ser zero, senão a equação não ficaria quadrática. Então, a equação fica da forma lambda1 x' ao quadrado mais d' x' mais d' y' mais f igual a zero. E se você tem o coeficiente de E' diferente de zero, se você tem a parte linear garantida aqui, né? Se o x' está ao quadrado, o y' tem que estar aqui, você tem uma parábola. E se o E' for zero, aí você não tem y na equação, então você tem, da família, agora você tem um fenômeno como uma reta, né? Então a equação vai ser da forma x, você faz uma mudança de origem, fica x duas linhas ao quadrado igual a constante, e aí você pode ter ou vazio ou uma reta, dependendo da equação da constante ser zero, negativa, ou um par de retas paralelas se ela for positiva. E aí tem os exercícios da sessão, que basicamente são a aplicação desse algoritmo e desenhar as cônicas, né, as soluções resultantes. Não sempre são cônicas, né? Pode ser ponto, pode ser par de retas, então, enfim. É isso aí, gente. Por hora, é o que a gente tem para falar.